essa aula de códigos e codificação, vamos iniciar discutindo realmente o papel do código em relação à informação. Então, a ideia é você ter uma geração de informação ou de dado primário a partir da realidade, ele se torna só dado no instante que eu separo, né, os valores que me interessam e depois registro isso aí de alguma forma. Tá? Então, você tem diversas formas de você registrar, dependendo da área, você codifica de uma forma diferente. Né? O pessoal da área de química tem uma notação chamada, aquelas notações químicas, né? A H2O, por exemplo, né? Que representa água. São codificações que foram criadas especificamente para uma determinada área. Tá? É uma forma eficiente de representar determinados fenômenos. Tá? Então, no nosso caso, tá? A gente vai trabalhar com o código binário, tá? É uma codificação binária. Por que isso, né? Justamente porque é uma área, a codificação é uma área muito extensa, tá? Dependendo da notação, tem notação musical, tem notação de vários tipos, tem códigos para representar a palavra falada, né? Ou seja, fonemas, tem códigos para representar ideias, né? Que é usado pelos chineses, né? Nos ideogramas chineses, e isso tem uma infinidade de formas de codificação. Tá? Mas usando o mesmo conceito que o Shannon utilizou, a mesma ideia que o Shannon utilizou, a ideia é tentar ver, né, pelo menos a parte básica da teoria de codificação, usando o bit, que é o elemento, como já dissemos, né, o elemento fundamental da informação. Tá? Então, da mesma forma que Shannon escolheu o bit para quantificar a quantidade de informação, a gente vai trabalhar com a parte de codificação usando bit também, tá? Porque você tem, inclusive, como calcular e comparar, né, bit com bit, tá? Tem uma mesma base, mesmo sistema para poder comparar, tá? Então, a ideia é ver, a gente viu também nas aulas anteriores que o bit consegue reproduzir ou representar qualquer coisa, né, de informação existente, né, uh, desde números, né, até imagens, sons, desde que, claro, convertidos de uma forma adequada ou codificados de uma forma adequada, tá? Então, o potencial do bit é o mesmo potencial de qualquer outro sistema de código. Tá? Então, como ele é um multifacetado, ou seja, eu consigo usar esse código para qualquer coisa, código binário para qualquer coisa, vamos trabalhar em cima das técnicas de codificação do bit, né, para exemplificar e discutirmos um pouco essa área da codificação. Bom? Então, são símbolos para representação do dado. Tá? A gente discute que, primeiro, o que é espaço dos símbolos, né? Dependendo do número de símbolos que precisa codificar. São diferentes considerações. Então, vamos lá. Tá? Número de símbolos em um código tem um tamanho de espaços de símbolos. Vamos discutir primeiro o conceito, né? A gente tem uma coisa chamada espaço de símbolos, né? E uma outra coisa chamada espaço do código. Espaço de símbolos vem do fenômeno que você está capturando. Tá? Então, se eu estou pegando um valor, né, peso da pedra, por exemplo, né, qual a faixa de valores, quais são os valores possíveis, né, para esse peso da pedra? Então, isso forma um espaço de símbolos, o espaço possível que o símbolo pode ter, tá? Que esse fenômeno que você está capturando pode ter. Tá? Então, alguns tamanhos, né, discussão de tamanho, tá? Potência de 2, infinito, infinito contável, infinito incontável e assim por diante, tá? Então vamos ver cada um deles, né, como é que se caracteriza. Tá? Bom, esse espaço de símbolos são apenas duas possibilidades, a gente pode codificar com um único bit, tá? Por exemplo, num baralho, por exemplo, né, você tem os naipes, né, mas tem as cartas vermelhas e as pretas, né? Então, se você quer codificar a cor de um baralho, você tem duas possibilidades apenas. Portanto, o espaço de símbolos é 2, ou seja, apenas duas opções, né? E eu posso codificar isso com um único bit. Eu posso codificar de uma outra forma. Posso usar a palavra vermelho e posso usar a palavra preto, né? Mas aí eu usaria muito mais símbolos para representar essas duas possibilidades, tá bom? Número de símbolos é
é uma potência de 2. Por exemplo, é codificado com log de 2 n bits. Tá? Então, se você tem cara ou coroa, por exemplo, são duas possibilidades, portanto, é a potência de 2, eu consigo usar um bit. O que mais? Alguma coisa tem 8 possibilidades, né? 8 possibilidades é 2 elevado à terceira. Então, basta 3 bits para eu codificar 8 valores diferentes, né? Só que o caso do dado, né? No caso do dado, eu tenho 6 possibilidades, né? E 6 não é um número potência de 2, tá? Então, isso gera espaço para que eu não consiga codificar, né, de uma forma eficiente esse símbolo se usar o sistema binário, se usar o código binário, tá bom? Então, 5 bits, por exemplo, uma classe entre 32 alunos, eu preciso só de 5 bits. 2 elevado a 5 é igual a 32. Tá. Então, isso quase simples, né? O número de símbolos é finito, né? Ou seja, são 6 símbolos possíveis, mas não são potência de 2. Tá? Pode ser codificado com o número de bits, tá? Inteiro superior. No caso, seria o 8, né? 2 elevado à terceira, 3 bits, né? Então seriam 8 bits. 2 não seriam utilizados, né? Porque sobrariam. De 8 possíveis, usaríamos só 6. O número de símbolos é infinito, mas é contável, né? O que é infinito contável? Ou seja, é um número, né? Por exemplo, uma sequência de valores, mas tem um limite, né? Ele é contável, ou seja, eu consigo representar com um valor. A cadeia de bits pode se denotar apenas um número finito de símbolos, tá? Isso é verdade. Então, eu não consigo, em princípio, se eu reservar um certo número de bits, ele tem um limite finito, né, de representação. Infinito incontável, por exemplo, voltagem ou pressão, né? Tá? Então, aí vai depender, ele é finito, né? Isso aqui, no caso, é infinito incontável. Bom, infinito é basicamente incontável, na verdade, né? Porque aí você teria que reservar um número muito grande, quer dizer, um número infinito de casas para poder representar um número infinito. Mas aí, nesse caso é incontável, ou seja, é mais difícil ainda de reservar, né? O que é incontável, na verdade? Esse é um exemplo de um finito, por exemplo, de 0 a 1 é finito, né? Ou seja, tem uma faixa, mas ele tem infinitos números entre zeros e uns. Tá? Então, ele não pode ser contado. Nesse caso, você estabelece faixas, né? Isso tem a ver com precisão. Tá? Então, você está medindo o peso da pedra, por exemplo. Em princípio, seria finito e seria contável, né? Mas, se você pegar, não deixar claro qual é a precisão que você quer na medida do peso, ele passa a ser um finito, mas incontável. Por quê? Dependendo da precisão que você quer, tá? Ou se você não estabelece precisão, o número de casas depois da vírgula vai ser infinito, de acordo com a precisão que você quer para o peso da pedra, né? Então, normalmente, nesse caso, tenta estabelecer uma faixa, não só por precisão, mas estabelecer faixas, né? Então, aqui, por exemplo, estabeleceu 4 faixas, tá? E aí, qualquer valor, né, entre 0 e 0,25, por exemplo, né, um valor médio, eu represento por uma sequência de bit aqui. Tá? Então, 4 possibilidades, 2 bits seriam suficientes. Tá bom? Professor, Oi, diga. você pode explicar o infinito contável de novo, por favor? Eu não entendi. Não entendi. Só um instantinho só. Eu vou fazer uma coisa que esqueci de fazer. Preciso aumentar o volume. Pronto. Deixa eu voltar aqui. Você pode explicar o infinito contável, por favor? Infinito. Infinito contável? Isso é Isso, que eu não fácil. entendi. Isso é fácil. É algum fenômeno onde você não tem um limite superior para ele, mas ele é contável. Sei lá, o número de grãos na areia, né? Você vê que é contável, mas vamos supor assim, o número de grãos no espaço. Tá? Ele é contável, é quantificável, tá? Só que é um valor muito grande, né? Número de átomos, sei lá o que seja, né? Tá?
Então, ele é contável, mas é infinito. Em termos... aí você não sabe quantas casas você tem que reservar, né? Então, é um problema onde você tem que estabelecer um limite, né, um determinado limite, para ter uma estimativa de quantas casas eu devo ter, reservar, né, para isso. Na verdade, a gente está discutindo os símbolos, a gente não está discutindo os códigos ainda. Tá? Então, você tem que entender primeiro os símbolos, né, qual a característica dos símbolos, para poder escolher a parte do código, né, como codificar esse espaço, né, de uma forma adequada, esse fenômeno. Tá bom? Uma coisa importante, você tem uma separação entre o que é símbolo e o que é código, tá? Símbolo está vinculado à realidade, tá? Aos valores que você encontra, aos valores que você quer registrar, são as bases, né, a origem dos seus dados. E o código é aquilo que você quer usar para codificar os símbolos. Tá? Então, nesse caso aqui, né, esse aqui é o símbolo, né, de 0 a 1, eu sei que um fenômeno varia de 0 a 1, ele é finito, mas ele é incontável. Desculpe, é infinito? Não, é limitado, né? Tá? Tem um limite que é até 1, mas tem infinitos valores aqui, tá? Mas eu dividi em 4 possibilidades. Então, esse aqui é o código, tá? 0001, 10 e 11 é o código, né? Mas a minha faixa de valores estão aqui, né? É o meu espaço de símbolos. Eu tenho que limitar meu espaço de símbolos para poder codificar de uma forma adequada. É isso. Tudo bem? Professor, Diga. o senhor poderia explicar de novo o espaço de símbolos? Espaço de símbolos está vinculado à sua realidade, né? De acordo com a natureza daquilo que você quer transformar em dado, né? Ele vai ter um espaço de símbolos próprio daquela natureza. Então, se eu quero gravar, se eu quero registrar o peso de uma pedra, né? O peso de uma pedra, tá? Esse é o espaço dos símbolos do peso da pedra, tem determinadas características, né? Então, se eu quero apenas com 2 casas de precisão, né, e minhas pedras têm no máximo, sei lá, um certo tamanho X, isso vai estabelecer meu espaço de símbolos, quer dizer, o espaço onde a realidade poderá trazer em termos de dado. Tá? Esse é o espaço de símbolos. Então, ao limitar a minha realidade da minha captura, né, ele está limitando, na verdade, o espaço de símbolos. Não sei se ficou claro ou ficou mais confuso. Obrigada. Tudo bem? Tudo bem, Não, Luciana? melhorou. Ajudou? Melhorou? Né? Então, esse é o espaço de símbolos, o espaço daquilo que você quer capturar. Se você quer, por exemplo, o espaço de símbolo é o peso de pessoas, né? Qual é o espaço de símbolo do peso das pessoas? Tá? Nunca vai ser negativo, primeiro, né? E vai ser sempre positivo. A partir do 0 até quanto, na verdade, né? Sei lá, eu não sei quantas pessoas pesam, mas certamente não vai pesar 1 tonelada, né? Tá certo? Então, esse é o meu espaço de símbolos, tá? E com a precisão do peso? Será que eu devo pesar até grama? Né? Por que não se pesa o peso das pessoas até sei lá, acho que até grama pesa, né? Mas depois de grama, né? Por que não não põe uma vírgula depois do quilograma tem, mas, por exemplo, sei lá, depois de gramas, né? 70 quilos, 70 mil gramas, né? Será que tem sentido colocar alguma coisa depois da vírgula, no caso de peso das pessoas? Tá? Normalmente não, porque em grama é uma coisa que, só o fato de você suar, pronto, já muda o seu peso. Tá? Então, é tão dinâmico que não tem sentido você registrar, né, valores abaixo de 1 grama para peso de pessoas. Não tem significado isso. Né? Por não ter significado, não tem utilidade, para que eu vou gastar casas a mais, né, para capturar isso? Tá certo? Então, por isso que existe. Aí isso limita meu espaço de valores possíveis, né, a partir da minha realidade. Não sei se vocês entenderam agora, né? É como se fosse um espaço amostral. Mas espaço amostral é mais amplo, tá? O sentido, tá?
Aqui já tem a ver muito mais com o dado. O espaço amostral pode ser uma coisa muito mais variação daquilo que você quer capturar, né? Espaço daquilo que você quer capturar. Mas você tem que vincular mais a realidade para tentar entender melhor o sentido da realidade para você fazer a seleção correta do seu espaço de símbolos. Não sei se vocês entenderam, né? Então, não tem muito sentido você ter uma balança que para peso de pessoas, né, com precisão maior que abaixo de 1 grama, por exemplo, né? Da mesma forma, não adianta fazer uma balança que pesa mais de 1 tonelada para se você quer pesar o peso das pessoas, tá? Bom, pelo menos eu não sei, não conheço nenhum caso de alguém que tenha pesado 1 tonelada, mas enfim, e isso limita o seu espaço de símbolo. No fundo, isso limita a sua realidade em termos de dado. Tá? Esse é o espaço de símbolos. Tudo bem? Não sei se melhorou. Bom, enfim. Então, essa discussão. Podem perguntar, viu, gente? É conceitual, né? Então, a aproximação não é reversível. Tá certo. Nesse caso, não é reversível porque, como fizemos uma seleção por faixas, né, e codificação por faixas, eu não consigo, a partir do valor original, suponho que o valor original tenha sido 0,125, né? Uma vez que eu codifiquei aqui para 00, essa codificação representa essa faixa aqui, né? Então, se eu codifiquei dessa forma, não tem como voltar a esse valor original. Bom, espaço do código. Bom, tudo bem, espaço de símbolos, então tem várias possibilidades, né? Pode ser contável, mas ser infinito, pode não ser contável, pode ter uma faixa, pode ter limites, mas ter limites contáveis, fixos, ou limites incontáveis, né? Ou seja, tem infinitos valores nessa faixa. Tá? Então, tem essas variações, tá? Sobre discussões sobre o espaço de símbolos. Dentro desse espaço de símbolos, nós temos que fazer a seleção correta, né, dos seus valores para a gente poder trabalhar o espaço de código. Tá? Então, o que é espaço de código? O espaço onde o seu sistema de código, né, consegue representar. Então, tem uma regra de formação, você tem sintaxe e semântica associada a qualquer sistema de codificação. Tá? Codificação é pegar um dado e transformá-lo em alguma coisa representada, né? Tá? Então, como é que eu represento, por exemplo, um número, um valor infinito e incontável, mas incontável, né? Eu posso usar dígitos, né? Dígitos decimais com número de casas ilimitadas, né? Então, ele vai, à medida que vai crescendo, eu vou acrescentando mais casas. Tá? Com isso, eu consigo representar, né, um espaço de símbolo, tá? Contável, porém infinito. Tudo bem? Então, o sistema de codificação, né, define o espaço de código também. Tá? E o espaço de código deverá ser maior que o espaço de símbolos para que possa contê-lo sem perda de representação. Tudo bem? Acho que está tranquilo aqui, né? Tá? Então, o, o entendimento do espaço de símbolos é importante para poder escolher o código correto, o sistema de codificação correto. Tá? Uma vez escolhido o sistema de codificação, esse sistema de codificação vai ter também seu espaço, seu tamanho, né? E dentro desse tamanho, se possível, tá? Os seus símbolos deverá poder caber inteiro lá dentro. Tá? Dúvida? É uma questão de semântica mesmo, né? Não sei se vocês entenderam isso. Bom, exemplo de espaço de código, né? Código binário que a gente vai trabalhar, né? Tamanho fixo de 4 bits. De tamanho fixo de 4 bits, então 2 elevado à quarta, eu tenho um espaço de código de 16 valores diferentes. Tá bom? Então, eu consigo representar até, no máximo, 16 símbolos aqui. Tá? Então, eu tenho que olhar meu espaço de símbolos. Meu espaço de símbolos, qual é o meu espaço de símbolos? Né? Tem que ser no máximo 16. Tudo bem? Então, por exemplo, o valor de um dado, né? Qual é o espaço de símbolos, né,
do dado, né? Do valor do dado. É 6, né? Se tiver 6 lados, claro, né? Então, esse espaço de símbolos, que vem da realidade é o dado, então tem uma possibilidade de 6 valores diferentes. Dado que tem 6 valores diferentes, qual é o meu sistema de código que eu vou utilizar para representar o valor do dado? Tá? Se eu usar um binário, por exemplo, vai ter que ser o 3 bits, né? Porque 2 elevado a 3 dá 8, 2 elevado a 2 dá 4. Então, 6 fica entre 4 e 8. Tá? Então, eu tenho que escolher o 8. Tá? Usando o 8, nós temos como encaixar, tem um espaço de código de 8 valores diferentes e eu consigo encaixar o valor do dado. Bom? Então, esse aqui. Da mesma forma, o 4 bits, a gente viu na codificação do número decimal. Bom, a gente vai ver mais à frente, tá? Situações em que há mais padrões de código que números de símbolos, né? Esse é o caso onde você tem sobras de código, né? Inteiros que não são potenciadores. O que fazer com os padrões de bits adicionais? Tá? Ignorar, né? Ou não fazer nada. Mapear para outros valores. Reservar para futura expansão. Usar para código de controle, metadados. Né? Vocês lembram que o código ASCII, né? Usou 7 bits. 2 elevado a 7 dá 128. Né? O alfabeto tem 26, bom, somando os números de 0 a 9, você tem mais 10, e somando também os maiúsculos e minúsculos, né, você tem mais 26, tá? Mesmo assim, ele cabe no 127, né? Então, para que foi utilizado os bits a mais? Foi colocar alguns símbolos, foi codificado alguns controles, né, que tá aqui, né? O código de controles, o bit a mais, né, para chegar no byte. Então, foi usado para codificação bit de paridade. Você lembra do ASCII, né? Então, 7 bits, o oitavo bit foi usado para detectar erro, né? Com bit de paridade, e assim por diante. Tá? Então, essa é uma forma de você utilizar esses códigos a mais. Usar para abreviações comuns. Bom, glossários e conversões. Então, muitas vezes você usa, por exemplo, etc, né? etc. Em vez de usar etc, você pode reservar um código, né, do ASCII para representar o etc. Um exemplo de códigos práticos, né? Bom, desenvolvimento e necessidade de uso, né? Então, letras, você tem o ABCD, ASCII nós vimos, o Unicode também discutimos, né? BCD, Morse e assim por diante. A gente vai discutir alguns desses. Inteiros, né? Números inteiros. O binário, Gray, complemento de 2, outros pontos. Números, né, com ponto flutuante, né? Tem vários padrões para representar números de ponto flutuante. Ponto flutuante aqui que tem vírgula, tá? Proteínas é código genético, telefones, assim por diante, né? Código. Endereço IP, imagens, tem outros padrões, áudio, vai ver alguns desses aqui. Então vamos começar discutindo alguns códigos mais simples, que é o BCD, por exemplo, que é o que está aqui, né? Tá? É a codificação usando bit para representar números, né? Não na forma do ASCII, mas números digitais. Tá? Então, sistema, uma numeração decimal representado na forma de bit, é o BCD. Sistema de representação de dígitos decimais de 0 a 9 com código binário de 4 bits. Né? Por que 4 bits? Porque 2 elevado à terceira, 3 bits, né? Seria 8 e não cabe, né? Eu tenho que ter 10 valores diferentes, tá? Então, o próximo é o 4 bits, tá? 4 bits é 2 elevado à quarta, dá 16 valores diferentes. Tá? Então, BCD usa 4 bits e sobra 6, né? Aqui, ó, de 0 até 9, codificado. Tá? Então, o 834 ABCD é esse 1000, né, que é o 8, tá? 0011, 001, que é o 3, e o 0100, né, que é o 4, 0100, que está aqui, 4. Tudo bem? O que mais? O 0,
764 é a mesma coisa, né? Você tem um vírgula representando o vírgula aqui, o 000 e assim por diante. É menos eficiente, né, que o código binário puro, né? Porque você gasta mais bits para representar menos números, né? Menos valores. Por exemplo, em 83 em BCD, eu posso converter, né, em binário. Tá? Aliás, a gente não vai fazer esse exercício, mas seria interessante aprender a fazer esse exercício de conversão de bases. Isso a gente, talvez eu elabore uma lista, não valendo a nota, né, mas só para vocês fazerem alguns exercícios de manipulação, tá? E para treinar para a prova, tá? Então, acho que vamos colocar algumas listas. Não vale nota, né, mas é uma chance de vocês fazerem alguns exercícios aí. Operações aritméticas com BCD também são mais complexas. Então, há padrões desperdiçados, mas o entendimento é mais fácil, né? Porque a conversão é direta, né? Bom, continuando com BCD, lidar com padrões extras, né? Ignorando padrões de limite extra, né? Então, tá aqui, ó, mapeando para valores legais. Tá? Então, o que acontece se chega um valor, por exemplo, que é acima do 9, né? O 0, em vez de 1001, surge o 1010, por exemplo, né? Seria o valor 10. Mas o valor 10 em BCDs não existe, né? Até no máximo 9, de 0 a 9. Tá? Então, o que eu faço com esse valor quando chega? Tá? Bom, eu posso indicar erro, né? Retornar nada, ou sinalizar erro, tá? Ou eu posso... todos os extras representam os dígitos 9, ou seja, como o 1010, desculpe, né? Ele é mais do que 9, eu faço por saturação. Então, o máximo é 9, portanto, tudo aquilo que vier acima do 9, eu considero como sendo 9. Ou, né, decodifica extras para 2, 3, 4, 5, 6 e 7, supondo que o bit inicial deve ser o incorreto. Tá? Então, por exemplo, se veio 1010, que é o 10, né? Se eu ignoro o primeiro bit, né, assumindo que isso veio demais porque alguma coisa, por algum ruído, algum motivo, tá? Ele sobra o 101, que é o 101, que é o 5. Não, desculpe, é isso não. É 1010. Então é aqui. É isso aqui. Eu considero como sendo 2. Tá? Porque eu ignoro, né, o 1 aqui na primeira casa, tá? E aceito, e transformo em 0 e aceito como sendo 0. Da mesma forma, todos os valores possíveis a partir daqui, né? São 16 valores possíveis, então seria o 2, 3, 4, 5, 6 e o 7. Tá? Que seria o máximo, né? Que é o 1, 1, 1. Bom, essa é uma forma de você lidar com esses códigos, esses valores extras que podem vir dentro de um espaço de código. Então, eu tenho um espaço de código de 16 possibilidades e onde eu tenho só 10 valores, né, que vai utilizar esse espaço. No espaço de símbolos é 10, para o espaço de código de 16. Tá bom? Acho que é importante que vocês entendam só essa diferença de conceito entre espaço de código e espaço de símbolos. A codificação em hexadecimal, né? Se for hexadecimal, não tem como desperdiçar padrão, né? Como hexadecimal, ele é um código potência de 2, né? 16 é uma potência de 2, ele não vai ter valores, né, desperdiçados, tá? Protocolo internet, tá? Eu não sei se vocês conhecem, mas o codificação do endereço IP é isso aqui, né? São 32 bits, tá? Onde, não sei se vocês sabem disso, né? Mas não sei se viram isso também, o endereço IP, que é usado para endereçamento da internet, né? Cada nó da internet tem um endereço que a gente chama de endereço IP. Né? Cada um deles tem um número associado. Esse número associado aí é composto por 4
dígitos, na verdade são 4 bytes. Tá? 4 bytes. Portanto, cada casa, cada um dos 4, né, pode representar de 0 até 255, né, 255, certo? Porque o número máximo é 256. Tá? 256 valores diferentes. 2 elevado à oitava dá 256. Tá bom? Então, é isso aqui, ó. Tá? Então, esses endereços aqui, ó. Ethernet, não é internet, mas Ethernet, que é rede local, também usa o mesmo padrão. Tá? Usa 4 bytes. Então, cada endereço de internet pode ser codificado com 32 bits. Tá? 2 elevado a 32 bits, que são 4 vezes 8. 4 vezes 8 é 32. Dá pouco mais de 4 bilhões. Tá? Então, 4 bilhões, normalmente, é mais do que suficiente. Não é isso? Desenvolvido para ter capacidade de expansão, que ele expande. A partir do endereço, você tem subendereços dentro daquele mesmo endereço. Então, às vezes, você tem uma rede que ele entra, né, para um único endereço e depois, dentro do prédio, por exemplo, ele subdivide em vários outros números, né? Então, é um número dentro do outro, IP dentro do IP. Tá? Em todo caso, o que foi definido aqui dentro desse sistema do protocolo, né, do IP? Tá? Esse primeiro número aqui, o primeiro byte, foi estabelecido como sendo o endereço, o indicador do país. Né? Quando definiu o protocolo internet na década de 60, ficou popular na década de 70, né? Mas os principais protocolos foram estabelecidos na década de 70. Esse primeiro byte, né, foi escolhido para ser o indicador de país. E é razoável, você tem 256 valores diferentes. Né? Se tem 256 valores diferentes, quantos países existem no mundo? Né? Então, se não me engano, em torno de 200, né, países. Então, era razoável usar isso, tá, como um país. Então, mas o que aconteceu? Esse número, né, rapidamente estourou. Tem um problema sério. Acho que foi já na década de 90 já estava estourando esse número. Tá? Por que esse número estourou? Esse número estourou porque o único país, que é os Estados Unidos, né, ele estourou os limites, né, desses 32 menos 8, né, que sobraram, né, tá? 24 bits, tá? Que estourou esses limites que estavam aqui, representando o endereço IP. Tá? Então, no fundo, se você considerar que 4 bilhões, 4 bilhões, isso seria bastante, seria mais que suficiente para aquela época, né, que foi estabelecida. Mas logo se descobriu que se você separa, né, isso e divide por 255, né, 256 na verdade, tá? E alocar para um país como os Estados Unidos, ele rapidamente estoura esse valor. Bom, então, vocês viram a diferença entre espaço de código e espaço de símbolos, né? Então, espaço de símbolos tinha uma previsão de crescimento que isso simplesmente explodiu muito mais do que o código poderia suportar. Tá? Então, o que mais, né? Mais recentemente, tablets, celulares, né? Foi uma coisa muito nova, né? Na verdade, porque o próprio sistema celular faz com que cada aparelho tenha seu IP, né? Tá? E aí já não comportava mais. Tá? Então, foi então projetado depois o IP versão 6, que é a versão atual, né? Onde você ainda tem que manter compatibilidade nesse formato, tá? Esse formato de 4 números. Só que agora cada número aqui, em vez de ser 8 bits, passou a ser 32 bits. Okay? Então, aí você passa a ter um espaço de código muito grande, né? Um total de 128 bits. 32 vezes 4. Tá? O endereço existente não vai mudar, tá? A gente está manter compatibilidade. Só que cada um desses endereços, né, tá limitado no protocolo antigo, estava limitado até a 255. Tá? Você mantém esses números, mas os novos números, né, vão surgindo e vão sendo maiores e mais flexíveis. Dessa forma, você mantém compatível com o endereçamento, né,
anterior. Tá? Então, muitos equipamentos de rede estão sendo adaptados e substituídos. Então, veja esse endereço agora aqui, né? Você tem o 456, por exemplo, que é maior que o 256, né? E o 789 aqui também é maior que o 256, tá? Mas muitos equipamentos não comportam esse novo protocolo. Então, apesar dessa nova versão, você tem uma grande dificuldade em adaptar, né, os equipamentos todos existentes no mundo inteiro. Então, não é de uma hora para outra você vira a chave e passa a aceitar um novo padrão, né? É um processo que você vai levar décadas, às vezes, para você ter uma adaptação ao novo protocolo. Uma das coisas mais difíceis é mudar o protocolo de comunicação, né, e principalmente equipamentos que estão distribuídos no mundo inteiro. Tá? Dúvida? Nenhuma dúvida? Vamos lá, gente, pode perguntar. Mas é tranquilo, né? Mas é importante que vocês saibam o que é espaço de símbolos e o que é espaço de código. Tá? Qual a sintaxe semântica, tá? Bom, é uma coisa interessante. Vamos descobrir qual que é a sintaxe semântica aqui, né? Então, nesse caso aqui, é claro, né? Que não, o que estabelece espaço de código? Espaço de símbolos é claro, né? É a realidade que estabelece esse espaço de símbolos, em onde você tem que determinar, eu entender com clareza, né, esse espaço antes de propor um código. Tá? Agora, todo código tem não só o seu formato, nesse caso 4 bytes, tá? Também tem a sua semântica e a sua sintaxe associada. Tá? Então, no primeiro caso, nesse caso do IP, né, qual que é a semântica do primeiro byte? Na verdade, qual que é a sintaxe? Né? A sintaxe é que aquele número representa o país. Né? A semântica faz com que haja uma combinação, quais as regras de uso desse sistema de símbolos, né? Tá? Para formar o código inteiro. Então, tanto a semântica como a sintaxe são parte integrante do sistema de codificação. Tá? Então, não adianta só escolher um espaço de código adequado para encaixar todo o sistema de símbolos. A escolha errada das regras de sintaxe e semântica pode gerar uma situação onde você estoura o potencial do espaço de código. Tá? O endereço IP é um caso típico disso. Né? Você escolheu como regra, né, de codificação a sintaxe semântica, né, do primeiro número sendo o país, representando o país. Então, ao fazer isso, né, o país, como Estados Unidos, passa a ter o mesmo espaço de código, né, daqueles 3 bytes restantes, do que um país, sei lá, no meio da África, sem nenhuma discriminação, né, que tem, né, sei lá, às vezes até 100 mil habitantes, um país muito menor, né, e tem o mesmo espaço de código dos Estados Unidos. Tá? Isso leva a uma situação. Então, você estoura o código não porque haja uma falta de números possíveis totais, mas é porque um caso específico, por escolha errada da regra, né, de codificação, uma escolha errada da semântica e da sintaxe, fez com que o código estourasse, o limite do código estourasse. Tudo bem? Todo mundo entendeu, né? Ou pelo menos espero que tenha entendido. Tá? Então, cada código tem associado uma sintaxe e uma semântica. Bacana, né? Codificação é necessidade de uso, né? Determinadas características do código. Tá? Alguns são bastante robustos, simples e fáceis de trabalhar e extensíveis. Tá? Ou seja, possui uma regra, né? Uma sintaxe e uma semântica que permite, por exemplo, a extensão. Né? O número é interessante, né? Ele é extensível também. Extensível do lado, ambos os lados, né? Mais fácil quando precisa apresentar poucos símbolos. Sim. Quando você tem poucos símbolos, você tende a usar um sistema mais simples, né? Tá? Outros são frágeis, misteriosos, complexos e resistentes a generalizações, tá? Alguns códigos de sucesso acabam sendo padronizados, como, por exemplo, a tabela ASCII, né? Tá? Então, vamos lá. Tem algumas características de códigos. Uma principal separação ou diferenciação é o código de tamanho fixo, né?
e outros de tamanho variável, ou seja, ele pode crescer, né, dependendo da situação. Então, o tamanho fixo, por exemplo, a tabela ASCII é uma tabela de tamanho fixo, né? Tá? Então, o número de símbolos, número de códigos possíveis já é previamente definidos e você atribui os símbolos, né, para cada código. Tá? Então, é fixo. Tá? E o variável é quando você pode expandir ou reduzir de acordo com a necessidade. Tamanho fixo, normalmente é mais fácil de lidar com a tabela ASCII, né? Tanto o codificador como o decodificador sabe com quantos bits deve lidar. Quer dizer, você previamente sabe, né, qual o tamanho desse bit, né, o tamanho em bit, ou seja lá o que for. Você sabe qual o tamanho que vem. Pode ser transmitido e interpretado paralelamente. Então, como você sabe quantos vem, já pode fazer em paralelo. Tamanho variável. O decodificador deve usar os mesmos valores de bits para determinar quando os símbolos começam ou terminam. Ou seja, você normalmente tem que ter um marcador, né, o identificador de início e fim, porque como o tamanho é variável, tá, você não sabe exatamente. Se você não tiver marcador, você não sabe qual o início e qual é o fim. Útil quando os símbolos correm com maior frequência que outros. Tá? Então vamos ver essa discussão sobre tamanho fixo e tamanho variável. Pode ser interessante ter o código de tamanho variável, né, para essa situação. Atribuir sequências pequenas a símbolos mais comuns e longas para símbolos mais incomuns. Tá? Você tem, em média, mensagens menores. Então, qual que é a ideia aqui? Né? Dentro do universo de símbolos, ou seja, o universo de símbolos que você tem, suas ocorrências, que vem da realidade, né? Tá? Algumas situações ou alguns símbolos são mais frequentes do que outros. Tá? No caso da pedra, você está pesando um conjunto de pedras. Determinados pesos são mais comuns do que outros. Né? Você tem um valor, isso depende, claro, de cada situação, mas você pode ter valores que são mais ou menos representativos do que outros que estão, às vezes, nos limites, nos extremos. Tá? Em vez de usar códigos de mesmo tamanho para todos os casos, ou seja, você tem que prever, né, todos os casos, portanto, às vezes você tem um código maior, né, código maior, porque você tem que prever o seu espaço de símbolos todo. Né? Você pode usar, em vez de usar um tamanho fixo, pode usar uma codificação de tamanho variável, onde, né, os símbolos mais comuns, você usa um código menor, tamanho menor. Então, os mais comuns, por exemplo, você usa, sei lá, 2, 3 bits para representar esses de maior frequência. Tá? E aí, quando vem essas situações de valores mais raros, né, você usa um símbolo maior, ou desculpe, um código maior para representar esses casos. Tá? Qual a vantagem disso? Qual a vantagem que fica mais fácil armazenar e transmitir esses casos mais comuns. Né? Vai ser menor, né? A mensagem vai ser menor, o armazenamento vai ser menor e assim por diante. Às vezes até a manipulação fica mais fácil. Né? Então, quando vem um código maior, você sabe que é uma coisa incomum. Tá. Essa tela também estranha. Bom, é o caso também da codificação das letras, né? Usando a tabela ASCII, né? Esse aqui é a codificação de texto e a frequência de letras em inglês, tá? Então, você tem as letras do alfabeto em inglês, tá aqui, de A até Z, e num texto qualquer você faz uma estatística, né? Quais são as letras mais, os caracteres mais frequentes, tá? Então, você vê aqui o A, né, o E, tá? A letra E, a vogal E, é o que tem maior ocorrência, depois, em seguida, vem o T, e depois vem a letra A, tá? E depois aqui, né? S, R, S, né? O, N, tá? I, H e assim por diante. São as letras que têm a maior ocorrência no caso do inglês. Tá bom? Depende da língua também, né? No caso do português, qual seria a frequência? Eu não sei, na verdade. Eu não tenho uma tabela equivalente para isso. Bom, essa ocorrência, né, estatística, né, faz com que
um código, por exemplo, J, né, ou Q, e ocorrências bem pequenas, né? Para uma tabela como a ASCII, que tem um tamanho fixo para cada caractere, pode ser uma coisa muito ineficiente. Se você usar menos bits para essas letras com maior ocorrência, e de repente a quantidade total de bits fica menor. Tá bom? Esse é um princípio também da compressão de dados. Tá? Todo mundo entendeu? Espero que sim. Código de tamanho variável, né? Tomar cuidado como um código pequeno não deve ser parte do início de qualquer código longo, né? Claro. Como você tem uma sequência. É no caso do bit, não só no caso do bit, né? Como em qualquer outro caso, os marcadores, né? Códigos marcadores de início e fim, principalmente não deve ser confundido com outros códigos, em primeiro lugar. E segundo, um código que você escolher para a letra E, por exemplo, que é o mais comum, tá? Tem que evitar de que esse código seja o início, você componha, né, a parte de um outro código qualquer. Não se confunde, né? Você não vai conseguir distinguir. Na prática, o benefício nem sempre justifica a maior complexidade do código, tá? Então, código de tamanho variável vai ficar mais complicado, né, na tabela de conversão. Às vezes não compensa, porque texto, no caso, é mais fácil, às vezes, ter uma facilidade de codificação e de decodificação. Tá? Então, muitos computadores adotam um tamanho fixo, como o caso ASCII, né, justamente para facilitar o processo de codificação e decodificação. Você não usa muito processamento para fazer esse processo. Basta checar na tabela, né? Comparar com a tabela. Bom? Mas esse é um código Morse. Eu não conheço o código Morse, porque o código Morse é ponto e traço, mas ele tem um tamanho variável, tá? Eu uso essa mesma técnica de codificar letras comuns com códigos menores. Código contra a quantidade de informação. Bom, o que nós vimos até agora, então? Nós temos um espaço de código e espaço de informação. Okay? Então, uma das contribuições da teoria do Shannon é justamente quantificar, né, quanta informação tem alguma coisa, né, e maximizar essa quantidade de informação dentro do espaço de código disponível. Tá? Interessante, né? Vamos ver qual é essa contribuição. Então, vamos ver que tem uma fonte, né, que é um alfabeto K de símbolos diferentes. Então, símbolos diferentes é o universo da fonte, né, da origem dos dados. Está vinculado à realidade. Tá? Então, cada um deles tem, são K símbolos, né? Cada um deles tem uma probabilidade de K, PK, desculpe, né? Atribuída a ele tem um tamanho L, né? Ou seja, bom, L, no caso, se for uma tabela ASCII, o L vai ser fixo, né? L de 7 bits, por exemplo. Aqui tamanho é medido em bits, tá? Então, definimos como tamanho médio da palavra código, tamanho médio, né? Tá? Porque a probabilidade é a soma da probabilidade igual a 1, né? Então seria, por exemplo, todas as letras do alfabeto seriam uma probabilidade diferentes, né, para cada um deles, e teria um L, né, um comprimento K. Então, o que é o tamanho médio da palavra código? É a somatória, né, de probabilidade vezes o comprimento deles. A probabilidade de ocorrência daquele símbolo, daquele código, desculpe, não, é do símbolo mesmo. A probabilidade do símbolo, tá? Não é do código. A probabilidade do símbolo vezes o L, que é do código. Código atribuído a esse símbolo. Tá bom? E a gente chama de comprimento médio. É fácil entender, né? Ou alguém não entendeu? Pausa para tomar um chá. Deu para absorver? Acordar o pessoal que está dormindo. Deu para entender, né? Tá? Então, veja. Você tem uma probabilidade de ocorrência para cada símbolo, né? Ou seja, da realidade. Essa probabilidade é diferente para cada fenômeno físico real. Né? Se eu estou, por exemplo, peguei o peso das pedras, né? Separei por categorias, né? Por faixa de valores.
e definir que meu espaço de símbolos vai ter, sei lá, 10 valores diferentes. Tá? Então, peguei todos os pesos que possível e fiz aquela limitação, ou seja, ele é finito e contável, né? Tá? Meu espaço de símbolos. Eu estou fixando isso. Tá? Então, toda pedra que entra, eu peso, né? Eu meço ele, o peso, e coloco uma dessas categorias. Tá? As categorias de símbolos, atribuo um símbolo para ele. Agora, eu vou pegar esse símbolo e vou codificar. Tá? Eu estou usando um sistema de código, eu posso usar um sistema de código de tamanho fixo, por exemplo. Tá? Se for tamanho fixo binário, 10, eu teria que usar 4 bits, né? Talvez não seja muito eficiente. Mas, em todo caso, eu vou escolher um sistema de símbolos. Eu posso atribuir para os valores, os símbolos mais comuns, um código menor. Por exemplo, escolher 2 bits para cada códigos, né, de maior ocorrência, tá? Para símbolos de maior ocorrência. Tudo bem? Então, o que seria tamanho médio? Tamanho médio seria pegar, né, depois de algum tempo, fazer todos esses registros, transformei todas as minhas medidas em dados, né? Então, para cada um dos 10 símbolos, eu tenho um código diferente e eu tenho uma estatística diferente, né? E aí, guardei todos esses valores que eu fiz a captura e converti em dados. Tá? Qual é o meu L médio, né? Meu L médio vai ser isso aqui, né? O tamanho médio. Eu vou ver a probabilidade de ocorrência de cada um desses símbolos, tá? E associados ao código dele, tá? Comprimento daquele código. E aí faço a somatória total, tá? A probabilidade deles, claro, a soma total tem que dar 1, né? Então, das probabilidades, claro, tá? Mas não do L. Aí eu calculo o L médio daquele processo como um todo. Envolveu o símbolo, as minhas pedras, envolveu a probabilidade de ocorrência, quer dizer, as características daquele lote de pedras, tá? E o meu sistema de codificação, né? Que tinha, por exemplo, tamanho fixo ou tamanho variável, que seja, tem um certo número de bits associados a aqueles códigos, aos símbolos associados aos códigos. Dúvidas? Não se assuste com a equação, é bem simples de interpretar, né? Com isso eu tenho uma coisa chamada tamanho médio, né, daquele meu universo, depois da codificação. Admitindo que L mínimo seja o menor valor mínimo que L pode assumir, a eficiência da codificação é definida como, né, eta, que está aqui, né, eficiência, é o L mínimo sobre L médio. Tá? O que significa isso, né? Eu fiz essa medida da realidade, né? Tá? Eu calculei meu L médio, tá? Mas isso não garante que eu tenha usado o máximo potencial da minha codificação. Tá? Então, imagine, vamos fazer um exemplo mais simples, o caso de um dado, né? A gente viu no caso do dado que eu posso, vamos usar um sistema de codificação binária, ou seja, vamos usar bit, né, para codificar os valores dos dados. Eu tenho 6 valores possíveis, ou seja, meu universo de símbolos é 6, né? Vou assumir que cada um dos 6 são equiprováveis, ou seja, a probabilidade deles é 1/6, né? E cada um deles vai ter 3 bits para identificá-los, né? Mas de cara eu sei que o meu espaço de código é maior do que o espaço de símbolos. O espaço de código dá 2 elevado à terceira, que é 8. Né? Eu estou codificando 6 em 8. Tá? Eu sei que cabe, mas vai sobrar 2. Tá? Então, o resultado final desse L médio? Provavelmente esse L médio vai dar um valor, né, que vai ser ineficiente sob o ponto de vista desse cara aqui, ó. Tá? Vai ter um L médio, isso aqui, né, o L mínimo que está aqui, tá, vai ser um número menor. A eficiência nunca será 100%, ou pode acontecer de ser. Sim, a gente vai ver nesse exemplo, ou desculpe, na aula que vem, com alguns algoritmos que conseguem achar, né, códigos com máxima eficiência. Vamos supor, então, no caso de de cara ou coroa, né? Cara ou coroa só tem 2 possibilidades, portanto, basta um bit, né? Então, se os dados forem equiprováveis,
desculpe, dado não, a moeda for equiprovável, né? E usar um sistema de codificação binária de um bit só para codificar cara ou coroa, 0 para cara e 1 para coroa, por exemplo, né? E armazenar isso, eu vou ter um sistema de codificação onde minha eficiência será máxima. Tudo bem? Porque não tem um código sendo desperdiçado, em primeiro lugar, e segundo, porque será equiprovável essa probabilidade aqui, ou seja, né, meio 0,5 para cada cara e cada cara e cada coroa. Tá bom? E nesse caso a eficiência será máxima, 100%. Tá? Agora, se a moeda for viciada, for 0,6 que a gente viu, né, para cara e 0,4 para coroa, a eficiência, esse sistema de codificação, a eficiência deixa de ser máxima. Tá bom? A gente vai dar o exemplo para vocês terem uma ideia melhor. Tá? Porque o L mínimo, né, veja, a quantidade de informação reduz. Tá? E, portanto, como o sistema de codificação é fixo, né, tá? Ele vai aparecer sem ineficiência. Tá? Então, como obter o L mínimo? O teorema da codificação da fonte é dado da seguinte forma. Dado uma fonte discreta sem memória, com entropia H de S, o tamanho médio da palavra de código L correspondente, L barra, né, correspondente a qualquer esquema de codificação de fonte sem distinção e limitado como sendo isso aqui. Tá? Então, no fundo, o L mínimo é a própria quantidade de informação. A gente sabe que, né, no cada moeda, se ele for uma moeda desbalanceada, a quantidade de informação passará a ser um valor menor. Tá? Como essa parte base aqui de codificação ele é fixo, tá? Em função do sistema de codificação, a eficiência cai. Né? Então, vamos tentar ver um exemplo mais fácil. Vou seguir o exemplo que está aqui. A densidade de informação, bom, a gente está falando da eficiência da codificação. A densidade de eficiência, nesse caso, é a mesma coisa. Tá? Então, tem a ver com... Você tem um espaço de código. Tá? Aí você tem a informação que você está jogando lá dentro. Eu estou codificando meus símbolos, né? Estou jogando minha informação, quantidade de informação disponível dentro desse espaço de código. Okay? Então, essa diferença, essa razão entre a informação e o espaço de código vai me dar a eficiência. Tá bom? E vai dar também a densidade, né? Vocês concordam? Densidade da informação. E quanto mais espaço eu tiver para pouca informação, a densidade vai ser menor. Tranquilo, né? Professor, Opa, fala. eu me perdi um pouquinho quando o senhor explicou a parte de como obter o L mínimo. O L mínimo, né? No fundo é o seguinte, o L mínimo, né? Tá aqui. Você entendeu o conceito de L mínimo, né? A relação entre o L mínimo e o L vai dar, por definição, a eficiência, né? Tudo bem? Agora, o L mínimo, no caso da teoria da codificação da fonte, é a própria entropia, é a própria quantidade de informação. Então, se você usa essa definição aqui, qual seria o mínimo, né, daquela quantidade de informação? Desculpe, qual seria o L mínimo, na verdade, né? Seria a própria, realmente, a quantidade de informação que veio da fonte. Tá? Então, se ele tem um tamanho X... SHS. Oi, desculpe, a voz... Poderia repetir? É que entrecortou a fala. Pode repetir, Luciana? Oi. Posso. Eu estou perguntando se é SHS. É o da entropia, HDS. Isso. É o HDS, né, da entropia. Da informação. É a quantidade da informação. Tá? Então, isso, obrigada. O L Deve mínimo... ter sido minha internet. Tá certo. O L mínimo, então, tá, equivale ao HDS, né, quando você realmente consegue obter essa quantidade de informação. Tá? Então, dado o seu fenômeno que você está fazendo a captura de dado, tá, ele contém uma quantidade de informação, toda essa quantidade de informação, né, considerando a ocorrência, a probabilidade de ocorrência de cada um desses símbolos,
ele forma, né, o mínimo, né, que você tem que codificar, dado que o seu código consiga, né, ser encaixado dentro do H, né, todo o HDS disponível. Tá? Então, HDS é a quantidade de informação, ele vai ser variável de acordo com aquilo que você está medindo. Né? Por que vai ser variável? Porque a probabilidade de ocorrência pode mudar, né? Dado um texto, tem uma certa quantidade de informação. Mas se o texto vem dinamicamente chegando, o número de caracteres vai variar, né? A probabilidade de ocorrência vai variar dinamicamente. Portanto, a quantidade de informação vai variar dinamicamente. Tá? Então, nesse caso, onde você tem uma dinâmica de variação, é difícil você ter uma eficiência máxima. Né? O seu código vai ter que se adaptar a essa variação também. Ok? Então, quando que é máximo a eficiência? É quando você sabe, né, qual a informação que você vai tentar guardar, registrar, né? Está aqui fixo. Aí eu escolho um código de tal forma onde eu tenho a máxima eficiência. Eu consigo pegar essa quantidade total de informação, né, e encaixar exatamente num código, né, que foi criado para esse HDS, quer dizer, que foi adequado para esse HDS. Vai se encaixar perfeitamente. Encaixando perfeitamente, eu tenho máxima eficiência. Então, a partir desse conceito da eficiência, né, do L mínimo, então o próprio HDS aqui passa a ser o L mínimo. Ok? Não sei se deu para perceber. Então, todo esse espaço que tem aqui do espaço de símbolos, se eu consigo achar um espaço de código certinho aqui, encaixar assim, bonitinho, tá? Então, esse cara vai fazer com que, essa escolha vai fazer com que esse sistema de codificação seja máximo. Tá? Ou seja, eu tenho a eficiência máxima de 1. Né? Então, a partir dessa ideia, é onde você tem que o L mínimo, na verdade, é o próprio HDS, é a própria informação disponível que eu quero codificar. Tudo bem? Deu para entender? E, aproveitando essa definição de eficiência, o que é densidade? Densidade e eficiência são equivalentes, né? A densidade máxima é isso aqui. Quando eu pego a quantidade de informação que está aqui, eu acho um código que encaixa certinho para esse sistema de símbolos, né? Essa quantidade de informação, tá? Eu tenho a máxima densidade, né? Ou seja, todos os meus códigos estão bem ocupados. Tá? Agora, eu posso, por exemplo, ter um sistema de símbolos, né? Vou botar de novo para cara e coroa, né? Duas possibilidades, tá? Em vez de usar um bit, eu posso usar, sabe, um bit para representar cara, né? 0 e 1 para cara e coroa. Eu vou usar, por exemplo, 4 bits. Tá? 4 bits, 2 elevado à quarta dá 16 possibilidades, tá? Eu tenho 16 possibilidades, com um espaço de código grande assim, 16 valores diferentes. Eu estou encaixando só duas possibilidades. Ou seja, altamente ineficiente. Vocês concordam? Você tem uma quantidade de informação de 2, né? Bom, 2 se for todos equiprováveis, né? E aí você tem um espaço, na verdade 1, né? E aí tem um espaço de código com 4 bits. Tá? Então tem mais espaço de código do que informação para colocar. Então, ele fica ineficiente e a própria densidade de informação, nesse caso, fica bem diluída, né? Deu para entender, não? Alguma dúvida? Tranquilo? Acho que está tranquilo, né? Tá? Então, pode falar, gente. Se tiver dúvida, pode perguntar. Né? Então, fica uma pergunta, mas será que é possível ter um código, né, onde tem essa máxima densidade, né, e máxima eficiência? Sim, é possível. A gente vai ver, então, né, os algoritmos possíveis. Tá? Então, uma das vantagens de trabalhar com bit é que você consegue comprovar algumas coisas. Se fosse um sistema baseado em letras, caracteres, textos, né, alfanuméricos, ou qualquer outro sistema de notação, ou qualquer outro símbolo, você tem dificuldade de provar isso matematicamente, tá? Mas como a gente está reduzindo tudo para bit, né, que é a unidade elementar da informação, tanto a quantidade de informação, que é medida em bits, como também espaço de código. Se trabalhar com codificação binária, a gente consegue reduzir em bits também, tá?
fica mais fácil de demonstrar, entender algumas propriedades da codificação. Então, densidade da informação é definida como a razão entre a quantidade de informação, quer dizer, né, colocado dentro do espaço de código. Portanto, a densidade de informação é equivalente à eficiência do código. Tudo bem? Então, são equivalentes. Tanto a densidade máxima de informação como a eficiência máxima em código é 1. Tá bom? Ou 100% no caso, né? Uma característica comum de sinais gerados por fontes físicas é que essas contêm quantidade significativa de redundâncias, né? Ou então o sistema de codificação não é adequado para o sistema, para os símbolos, no espaço de símbolos que vai chegando, tá? Assim, sem que haja perda de informação, é interessante eliminar redundâncias usando os chamados os algoritmos de compressão, né, ou de compactação, cujo objetivo é maximizar a eficiência da codificação. Então, o que um algoritmo de compressão faz? A gente vai estudar mais à frente, tá? Vai ter aulas sobre isso específico. A ideia básica, né, é analisar primeiro o espaço de símbolos, tentar achar uma codificação onde você consegue maximizar, né, a densidade ou maximizar a eficiência e aplicar, né, esse novo código, ou recodificar, né, para que eu tenha essa máxima compressão. Desculpe, a máxima densidade. Com isso, é um processo que a gente chama de compressão. Ou seja, reduzir, né, a quantidade de bits para aquele universo de informação. Okay? Você vai ver lógicas, algoritmos para que fazem isso também. Muito técnico, gente. Mas acho que é curioso, né? Acho que não é complicado, não é difícil entender, e é uma oportunidade de vocês entenderem esse universo, né? Então, o que a gente viu até agora? A gente viu que temos um universo de símbolos, decorrente da natureza dos dados que queremos capturar, tá? Ou seja, não é todo o universo, né? Não é toda a realidade que a gente quer capturar, a gente quer capturar determinadas características apenas. Agora, vamos tentar entender a natureza desses dados, e a partir da natureza dos dados, vamos tentar achar um código, né, para esses símbolos. Tá? Há como comprimir a própria informação sem ser necessariamente eliminar redundâncias? A gente usou a palavra redundância, mas na verdade é, por exemplo, uma tabela de tamanho fixo, né, como a tabela ASCII, por exemplo, que contém muita redundância em forma de bit. Tá? A palavra redundância aqui ele não é tão, talvez não seja adequada aqui, né, mas no fundo ele implica que a redundância implica que há um excesso de símbolos, esse excesso de códigos para os símbolos existentes. Tá? Então, no fundo, ao fazer uma adequação, escolher os símbolos, escolher os códigos adequados para aquele universo de símbolos, você está eliminando automaticamente redundâncias. Tá? Então, essa é a resposta. Vamos ver esse exercício aqui, que fica mais claro. Tá? A gente tem... eles têm aqui um cálculo. Tá. Não vamos analisar ainda várias representações, mas vamos escolher várias representações daqui. Tá? Então vamos ver, um dado com 5 lados. Tá? Eu escolhi de propósito, de 6 lados já está muito batidas, né? De 5 lados. Então, os dados possíveis, valores possíveis é o A, B, C e D. Tá? Esse é o meu espaço de símbolos, tá? O universo S aqui. Okay? É o conjunto S. Tá? Agora tem as respectivas probabilidades. Veja que as probabilidades não são uniformes. Tá? C, D e E tem maior probabilidade de ocorrência. Tá? E o A e B tem menor probabilidade de ocorrência. Tudo bem? Então, isso é decorrência da minha realidade. Tá? O símbolo, o universo de símbolos, ou espaço de símbolos, é minha realidade. Tá? É meu dado que tem 5 lados. Se eu mudar a realidade com outro dado, com 8 lados, por exemplo, eu vou ter outros, né, valores aqui. Tá? Da mesma forma, as probabilidades. A probabilidade é uma característica daquele dado.
ele pode mudar, mudando as características do dado, tá bom? Esse é o meu universo de símbolos, tá? Meu espaço de símbolos. Para esse espaço de símbolos, eu estou escolhendo vários formatos de código. Esse é o meu universo de código, espaço de código, tá? Então, vamos supor que eu tenho 3 formas de representação, tá? Na primeira forma, tá? Eu estou usando isso aqui, ó, né? 4 bits para A, também 4 bits para o B, tá? C, D e E tem 3, 2 e 1 bit, cada um deles. Veja, é importante quando se estabelece esse código é que você não pode, por exemplo, se você escolher o 0, né, para representar o E, nenhum outro código pode começar com 0, por exemplo. Se você começar com 0, você não vai conseguir separar isso aqui, né, quando vem a sequência, né? Quem é seu E, por exemplo, suponha que seja 01 aqui no caso do D, né? Se for 01, eu não vou saber separar o E, né, do D, porque ambos começam com 0. Tá? Agora, nesse caso aqui, como é que eu sei que esse cara é diferente? Tem um 1 aqui, que ambos é compartilhado, mas o número seguinte é único, tá vendo? Tá? O D é 0, ninguém mais começa com 0. Tá? Da mesma forma, o C, tá? O C é 1, né? E 0, 0. Ninguém mais começa com 0 aqui, ó. Com isso, eu consigo distinguir um do outro. E aqui também a mesma coisa. O B é 0. Portanto, eu não confundo 0 nem com o C, nem com D e nem com E. Tudo bem? E assim aí você monta os códigos. O importante aqui, no caso, tem um código distinto, né? É um código único para cada um desses símbolos aqui. Então, esse é um caso. Esse aqui é um outro caso. Tá? Então, eu usei tamanho variável, que varia de 4, de 1 a 4. Né? Aqui na representação B, o meu A é 1, né? O B é 0. É a mesma lógica, tá? Você não tem como repetir os valores. É importante isso. Você não pode ter um outro código que repete esses valores que estão aqui, tá? 1, 0, 1, 0 e 001. Aqui tenho 3 bits para esses 3 aqui e 2 bits para esses caras aqui. Aqui é o contrário, né? Eu tenho 3 bits para esses dois aqui de menor ocorrência e 2 bits para esses de maior ocorrência. Tá bom? Tudo bem? Então agora vamos fazer as contas, usar aquelas fórmulas todas, né? Para saber, primeiro, qual é o tamanho médio, né, da codificação, né, comprimento médio da codificação, que é isso aqui, né? Tá? Tamanho médio da palavra da codificação, tá? É a probabilidade vezes o comprimento em bit, tá? E faz a somatória, e depois calcular a eficiência de cada um deles, tá? Para calcular a eficiência, eu tenho que calcular o HDS, né? Bom, para transmitir e armazenar os resultados desse dado, seria necessário 3 bits, tá? Esse aqui é o mínimo, né? Tá? Porque log de 5 na base 2 dá 2,32. Portanto, né, o inteiro mais próximo aqui seria o 3. Então, vamos lá. Para a representação de A, temos um tamanho médio do código que é o seguinte. É o L médio, né? A fórmula do L médio, como vocês lembrarem. Tá aqui. Opa, mais um. É a probabilidade vezes o comprimento em bits, né? Tá? E faz a soma de todos eles. Então, são 5 termos que são somados. Então, aqui. Para o A, a probabilidade é 1/8 vezes 4, né? Tá certo? São 4 bits aqui. Aqui é 4 bits, aqui é 3, 2 e 1. Então, vamos lá. É 4, né? Aqui é o A. O B é 1/8 também vezes 4. Aqui é o C, que é 1/4 a probabilidade deles. A C, D e E tem 1/4. Só que tem 3 bits, 2 bits e 1 bit. Então, se você faz essa conta toda, né, o L médio, né, vai dar 2,5 bits. Bom?
E qual é a quantidade de informação? A quantidade de informação é o HDS, né? Lembra do HDS? Novamente, a probabilidade, né? P de A vezes log de 2 de P de A invertido, né? Só que tem um menos na frente, tirou o menos para ficar o inverso, né? 8 dividido por 1. Tá? E assim por diante, tá? Então, aqui é para o A, aqui para o B, aqui para o C, D e E. Aqui é 4 porque a probabilidade é 1/4, né? Tá vendo? O HDS depende só da probabilidade, ok? A probabilidade de ocorrência deles. E aí nós temos 2,25. Tá? Como as unidades são as mesmas, são bits, né? Dá para fazer esse cálculo de eficiência. O cálculo de eficiência deu 2,25, que aqui é o HDS, né? Que é o L mínimo, dividido pelo L, né? Que está aqui, tá? Pelo sistema de codificação, 2,50, 2,5. Deu 0,9 de eficiência. Bom? Agora, qual que seria, então, para a representação B? A entropia HDS não vai ser diferente, né? A quantidade é o fenômeno daqui, né? A quantidade decorre disso aqui, quantidade de informação. Portanto, vai ser igual para todas as representações. A única coisa que vai ser diferente vai ser os L's, né? Os L médios. Então, na representação B, nós temos 2 aqui, 2 bits aqui, 2 bits aqui, aqui são 3, cada um deles, né? Então, tem aqui, 2, 2, 3, 3, 3, né? Então, meu L médio vai dar 2,75, né? A entropia vai ser a mesma, que é 2,25. 2,25 dividido por 2,75, nós temos o 0,81. Portanto, a eficiência é menor. Representação B, portanto, ele é pior do que A. Aqui deu 0,9 eficiência, aqui deu 0,80, né? 81. Tá? Por que que deu, né, pior? Né? Olhando assim, basicamente, ele ficou pior porque os casos onde você tem uma menor ocorrência, A e B, tá? Tem um oitavo, tem metade do C, D e E, tá? Você está usando uma quantidade menor de bits. Né? E os casos de maior ocorrência, eu estou usando uma quantidade maior de bits, quando deveria ser justamente o contrário. Né? Se eles acontecem mais vezes, eu vou usar mais bits, eu vou usar mais esses 3 bits aqui. Se você fizer o contrário, que nem esse caso aqui, tá? Eu vou ter uma eficiência melhor. Por quê? Eu vou ter 2 bits, né, para os casos de maior ocorrência, né, e 3 bits nos casos mais raros, né, tá? Metade de vezes mais raros para o caso do A e B. Tá? Então vamos calcular, né, a eficiência para a representação C. Na representação C nós temos, né, a probabilidade que é 1/8 vezes 3 bits, 1/8 vezes 3 bits, 1/4 vezes 2 bits, 1/4 vezes 2, 1/4 vezes 2. Tá? Então, A, B, C, D e E. Tá? Fazendo a conta vai dar 2,25, né? Portanto, igual a HDS. Portanto, a eficiência é a máxima. Tá? Significa que esse código aqui, né, consegue codificar esse sistema de símbolos, tá? Esse meu espaço de símbolos, com máxima eficiência. Tá bom? Legal, né? Com isso, essa é uma das contribuições muito importantes da teoria do Shannon, né? Tá? A gente consegue medir de uma forma exata, né, precisa, a quantidade de informação e justamente entender essa questão da eficiência do ponto de vista de engenharia, tá? Tanto da parte de comunicação, né, tentar manter o máximo de informação, como também de armazenamento, né, da informação ou dos dados. Tudo bem, gente? Ficou claro? Bacana, né? Então, o bit é um elemento muito bacana para fazer isso. Como é um elemento mínimo, né? Tá?
por representação, tá? Ele passa a ser não só um elemento de medida, como codificação binária passa a ser uma das formas mais interessantes para ser utilizados para se obter a máxima eficiência no processos de codificação. Dá para entender agora por quê, né? Aqui é a bibliografia da aula de hoje. Ficou bacana? Você está começando a gostar do Bit? Né? Não só a ideia do bit, né? Tá? A questão da discussão da eficiência, né? E discussão da densidade, tudo isso tem a ver realmente com a ideia da quantidade de informação a partir do Shannon. Tá? Então, uma das principais contribuições do Shannon foi justamente essa questão entre entender o que é um sistema de símbolos, quer dizer, da onde vem a fonte primária, né, dos dados, tá? E qual a consequência, sob o ponto de vista tecnológico, né, para transmissão e armazenamento. Tá? Então, parece um pouco pesado, sob o ponto de vista matemático, mas ele é bem intuitivo, né, para vocês entenderem esse processo. Foi um processo de racionalização, um processo onde você consegue, a partir de uma teoria, consegue desenvolver a tecnologia. Veja, foi na década de 40, não existia computador, na verdade, naquela época, né? A partir do qual a gente consegue entender melhor todos esses processos, né, envolvendo a informação e por que do bit em muitas situações, né? Tá? Então, esse é um estado muito bacana, né, para vocês entenderem. E a gente vai ver também, né, como é que eu chego nisso aqui, né? Nessa representação. Pô, tudo bem, está aqui a representação que foi colocada aqui. Mas é possível ter uma forma de gerar essa representação C, que é a ótima, né, que dá máxima densidade, né, a máxima eficiência? Sim, é possível sim. A gente vai ver na próxima aula, né, os algoritmos que são utilizados aqui para se ter a máxima eficiência aqui. Tá? A lógica para se elaborar isso aqui. Bom, então, e claro que são exercícios importantes também. Eu comentei sobre os exercícios, né? Vai ter algumas coisas assim, claro, não vai ser muito pesado, mas a ideia é ter uma lista também, que não é só, é uma coisa à parte, tá? Para pelo menos exercitar. Quando envolve matemática, assim, às vezes a melhor forma de entender ou aprender é fazendo, interpretando as questões e fazendo esses exercícios, tá? A ideia não é dar nota, né, para essa lista, mas vai ser importante fazer essas listas para vocês treinarem para a prova, tá? A prova tem uma parte que vai lidar com essa parte de contas aqui. Bom, já chega por hoje, né? Alguma dúvida? Um comentário sobre isso aqui, né? Essa distribuição aqui. Tá? Mesmo com compressão, então a ideia é a seguinte: quando você usa compressão nesses caracteres aqui, você está codificando texto. Uma das coisas mais comuns que existem é texto, né? Não só na internet, como na transmissão de informação. É você ter códigos menores, né? Ou seja, menos bits para esses caracteres de maior ocorrência. Tá? Então é isso que vocês usam, né? É isso que os algoritmos de compressão usam, né? Faz o mapeamento do texto para ver quais são os caracteres que têm mais ocorrência. Tá? Normalmente está codificado em ASCII, né? Tabela ASCII, e substitui aquela tabela ASCII de 7 ou 8, na verdade, dependendo, né? 8 bits fixos para um conjunto, né? Substitui uma tabela de conjunto menor, né? Com menos bits para os caracteres de maior ocorrência. Ok? A criptografia também tem umas coisas interessantes, vocês usam esses recursos. O que é criptografia? É embaralhar, né, os códigos, né? Então ele pode chegar e pegar esses caracteres aqui, substituir em vez da tabela ASCII, usar uma tabela qualquer, né? Se você usar uma tabela qualquer, mas tanto o receptor como o transmissor, né, entra no acordo, dizendo, olha, você vai usar a tabela X. A letra A, caractere A, vale esse código aqui, né?
Então, se ambos os lados têm a mesma tabela, vocês conseguem fazer uma comunicação criptografada. Vocês concordam? Né? Então, você pode usar até uma redundância maior, ou seja, em vez de usar 8 bits para um caractere, a letra A, por exemplo, eu posso usar 30, 40 bits, né, para a letra A, por exemplo, né, dificultando ainda mais a descriptografia, né, do texto, né. Mas aí, o que o pessoal, né, que faz a espionagem faz, né, para tentar descriptografar isso aí, né? Ele usa uma tabela desse tipo mesmo, né? Você pega o texto criptografado e olha assim, quais são os símbolos que têm maior ocorrência aqui, cara? Né? Se ele sabe, por exemplo, que quem está comunicando, né, entre as outras do receptor estão falando em inglês, estão trocando texto em inglês, você vai nessa tabela aqui. Olha, eu vi que esse caractere, esse símbolo, aqui, esse código, desculpe, apareceu mais vezes. Vamos substituir esse código que apareceu mais vezes para a letra E, né? E assim por diante, né? Você faz um sistema automático onde faz essa substituição a partir das ocorrências, tá? E de repente, né, você talvez não consiga decodificar 100% do texto, mas consegue ter uma quantidade de decodificação suficiente para entender o que está escrito lá e adivinhar mais ou menos quais são as outras caracteres. Ok? Interessante, né? Tá? Então, essas características, você entender o que é símbolo, entender o que é código e fazer essa separação, você consegue começar a entender uma série de coisas, né? Uma série de truques. Então, vocês viram que isso aqui é a natureza do símbolo, é a natureza da fonte, da origem. É uma característica onde as letras têm uma ocorrência maior do que outras, simplesmente porque você está falando inglês. Essa é a natureza da origem. Tá? E não importa quanto você mude o seu sistema de codificação, essa natureza acaba sendo fazendo parte desse sistema de código, né? Está incorporado, não tem um outro jeito. Mesmo que seja criptografado, mesmo que seja uma codificação extremamente complexa, ele reflete a fonte. Vocês concordam? Tá? Reflete a fonte. E aí, a partir das pistas do que é o entendido da fonte, você consegue, às vezes, quebrar, né, alguma complexidade da codificação. Né? Caso não reflita, significa que está tendo perda de informação. Né? Ou está tendo alguma coisa mais crítica. Né? Talvez não seja nem inglês que está sendo codificado. Bom, aliás, um truque é realmente traduzir primeiro o inglês para o português e depois passar. Né? Mas se bem que aí, ao fazer o levantamento, né, o cara especialista em criptografia vai poder, pela distribuição, né, vai poder identificar que tipo de língua é. No caso do português, eu não sei qual que é o caractere mais de maior ocorrência. Provavelmente é o caractere, a vogal A, né? Eu lembro uma vez que eu vi isso aí. Tá? Mas normalmente em qualquer língua as vogais são de ocorrência mais alta, tá? Mas cada país tem, né, cada língua tem uma característica diferente. Tá? Tudo bem? Vocês entenderam essa separação? O que é um espaço de símbolos e o que é espaço de código? Né? E que como bit, né, unidade elementar da informação, como o bit, né, ele pode representar qualquer coisa, você reduzindo tudo a bit, quer dizer, o sistema de codificação baseado em bit, né, ele costuma ser mais eficiente e mais flexível, e você consegue, inclusive, ter as principais provas, né, matemáticas, inclusive de algoritmos, né, tanto para codificar como para decodificar. Tá? Então, é um bom exercício. Reduzir tudo a bit é uma forma muito interessante de você entender melhor esses processos. Tá bom? Gostaram da ideia? Quer dizer, ainda estamos no meio do caminho, tá? Então, pegando os dados, transformando pegando o dado, capturamos os símbolos e agora fizemos a codificação, transformando em código. Tá? É isso aí, gente. Alguma dúvida? Estão acordados ainda? Já jantaram? Então tá bom. Eu vou jantar agora, tá? Então. Professor, Oi, fala aí. qual capítulo do livro, da bibliografia, que fala sobre essa parte? Puxa vida. Na verdade, eu tenho um histórico muito antigo, né, de trabalhar com essas coisas. Então,
livro é uma coisa muito difícil, viu? Tem algumas coisas aqui do sistema de comunicação que discute essas questões. Mas essa aula em particular, ele pega muita informação de vários lugares, tá? Então, essa parte teórica, né, sobre a parte de entropia e a parte de codificação, vocês encontram em alguns livros de teoria de codificação, tá? Mas, principalmente os exemplos, são tirados de experiência de aula, né? Tá? Esses exemplos de densidade de caracteres, por exemplo, né? E essas discussões sobre a parte de símbolo, não sei se esse livro é adequado. Tá? Então, no fundo, é difícil, viu? A gente adapta, na verdade, para o texto original, né? Em função da característica da aula, né? No fundo, a gente tem que considerar também que vocês são alunos do primeiro ano, tá? E esse livro aqui é legal sob o ponto de vista tecnológico, tá? Mas talvez não seja tão simples assim a explicação. Tá? É importante talvez seja... Tudo bem. Olha, se vocês têm curiosidade, um dos objetivos dessa disciplina, né, primeiro é interdisciplinar, é criar interesse em vocês em diversas áreas. Tá? Então, vocês podem tentar ver, principalmente algumas discussões sobre a parte de humanidades, né, da informação sobre a ótica da humanidades, então, biografias bacanas na área de semiótica, tá? E na área de comunicação, tá? Tanto a parte analógica e digital, você tem vários livros interessantes também. Mas vamos encarar dessa forma. O objetivo primeiro aqui é criar curiosidades, né? E tentar detectar, principalmente vocês detectarem a sua própria vocação, né? Para depois escolher as disciplinas específicas ou a profissão específica, onde vocês terão oportunidade de entrar em profundidade nesses assuntos, né? Todos os assuntos que são levantados aqui, a grande maioria desses assuntos, você tem disciplinas dentro da UFABC, disciplinas mais avançadas, e vocês terão oportunidade de explorar isso, tá? Ok? Gravados anteriores tem... Oi, Cauê, você está falando da gravação, né? Eu vou... Opa! Deixa eu cancelar a gravação antes que eu esqueça. Legal. Foi bom ter comentado sobre a gravação.